O Evangelho segundo João. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e, vendo Jesus passar, disse:
Eis o Cordeiro de Deus! Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas. que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael. De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo dessa palavra do capítulo 1 do Evangelho de João, que nós acabamos de ouvir. Então, primeira coisa que nós vemos, o Evangelho de João, ele descreve identificando, dando a identidade de quem é Jesus. Da onde que veio Jesus? Como é que surgiu Jesus? Da onde que ele veio, como surgiu e como que ele se posiciona. Primeira coisa que ele fala. Então aqui nesse primeiro capítulo de João, João fala a respeito de quem é Jesus, do que representa Jesus, e fala a respeito de João Batista e o que representa João Batista dentro do ministério, dentro da palavra do Novo Testamento, da nova aliança que o Senhor Jesus veio trazer para nós, homens. Querido, então, o primeiro entendimento que nós temos, que João nos dá, o entendimento o evangelista João nos dá, é de que Jesus Cristo, né? Ele é a própria palavra de Deus. Ele é a palavra. Porque Jesus costumava dizer: eu cumpro tudo aquilo que está escrito. Tudo aquilo que está escrito, né? A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Jesus cumpriu a palavra. Então ele é a própria palavra viva, né? Por isso que João identifica assim: no princípio era a palavra. A palavra. Porque o mundo foi feito dessa palavra. Deus falou: haja firmamento, ou firmamento, haja luz, quer dizer, pela palavra. Então ele diz, o princípio era a palavra, né? A palavra de Deus. E essa palavra estava em Deus, que é o verbo. O verbo o que é? O verbo é a palavra. Esse verbo estava em Deus. E o verbo era Deus, quer dizer, a própria palavra estava em Deus e Deus é a palavra. Isso é muito importante para nós entendermos, querido. Porque se nós queremos entender o Evangelho, entender o que é a vida de Deus, nós temos que conhecer a palavra. A palavra é Deus, compreende? Essa palavra, e quando nós cumprimos o que essa palavra diz, quando nós inserimos essa palavra em nosso coração e nós vivemos
quando nós começamos a viver segundo essa palavra, isso é, segundo a vontade de Deus, você está fazendo essa palavra ser viva em sua vida, ser viva em minha vida. Assim como o Senhor Jesus foi essa palavra viva nele. Compreende? Então, nós que somos seguidores, nós que queremos, né, seguir o Senhor Jesus, nós temos que aprender com ele. Nós temos que aprender com ele a ser essa palavra, a essa palavra se cumprir em nós. Então tem que haver um esforço, tem que haver um conhecimento, tem que haver uma busca dessa sabedoria. É muito importante para nós entendermos, porque a fé é estabelecida nisso. A fé é você se estabelecer numa revelação, compreende? Não é fé de esperança que os homens comuns têm. Ah, eu tenho esperança. Não é fé. A fé é nós nos confiarmos nessa palavra, é nós nos estabelecermos nessa palavra, buscar o poder dessa palavra, a revelação dessa palavra e ela se cumprir em nossa vida, ela se tornar viva em nós. Então foi isso que aconteceu, que João identificou. O João já identificou isso, dizendo que Jesus era a palavra estava em Deus, quer dizer, Jesus estava em Deus, né? E Jesus é o próprio Deus, porque ele é a palavra. Então ele explica que no princípio Deus fez todas as coisas por essa palavra. Ele fez tudo pela palavra. Então nada que existe nesse mundo não foi feito segundo a palavra de Deus. Então tudo foi feito por Deus. Tudo foi feito por Jesus. Porque ele é a palavra, ele estava em Deus e ele era Deus. Compreende? Porque ele é a palavra de Deus. Nós vimos nos evangelhos, nós estudamos o evangelho de João, de Lucas, de Mateus, de Marcos, e nós vimos que Jesus cumpriu essa palavra, né? Essa palavra em Jesus, nós vamos ver aqui que João escreve que a palavra habitou entre nós, se fez carne, a palavra se fez homem, fez carne e habitou entre nós. Então é isso que é Jesus. Ele é a própria palavra que habitou numa carne e que veio para o mundo e viveu aqui no mundo e andou pelo mundo. Então ele descreve que tudo feito por essa palavra, Jesus então ele veio para como luz dos homens. Porque o homem, quando pecou lá no paraíso, querido, Adão e Eva, quando pecou, o pecado do homem trouxe trevas para a vida dos homens. O homem começou a viver em trevas. O que é viver em trevas? É viver fora da direção de Deus. A vontade do homem, a direção do homem, o desejo do homem não é mais em Deus. É na sua própria vida, o seu próprio deleite, o seu próprio egoísmo, a sua própria vontade, o seu próprio desejo, a sua independência de Deus, de chegar e falar, ó, Deus, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu não quero que você se mete na minha vida. Isso é trevas, é independência de Deus, é trevas, compreende? O Senhor Jesus, ele veio como luz do mundo, ele veio para a luz dos homens, porque ele veio trazer para os homens essa reintegração de Deus na vida do homem, que o homem perdeu com o pecado. Então, diz aqui no Evangelho que os homens resistiram a essa luz. Eles não quiseram Jesus, né? Então, eles não quiseram a luz. O Senhor Jesus veio trazendo um testemunho dessa luz para que o homem pudesse crer e ser salvo. Mas os homens não quiseram a luz. Eles quiseram permanecer nas trevas. Por isso que ele diz, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quer dizer, todo homem que vem ao mundo, quer dizer, o homem que nasce, querido, o homem que nasce, que respira, né? Porque pela ciência é dito como vida quando parte a respiração. Quando o homem puxa o ar em bebê, no nascimento, que ele puxa o ar, a ciência entende como vida. Então, todo homem que vem ao mundo, que respira e tem a vida, né, de suas funções já independentes e já exercer a sua função de vida, essa é conhecido como vida pela ciência. Então, aqui a palavra diz que o Senhor Jesus veio para todo homem
que veio a esse mundo. Ele veio para dar essa luz, o entendimento, essa religação com Deus. Mas diz, ele veio ao mundo, o Senhor Jesus estava no mundo, como a palavra de Deus estava no mundo. A palavra de Deus veio para o mundo. Ele andou no mundo. A palavra de Deus andou no mundo, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo aquilo que ele é. A própria presença de Deus no mundo. Ele veio para o mundo, como diz aqui João. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. Olha só. Ele veio para o mundo e o mundo feito por ele, só que o mundo não o conheceu. Porque o homem estava em trevas. O homem não quis conhecer, assim como hoje. Os homens não querem conhecer o Senhor Jesus. Não querem conhecer a palavra viva que veio, a palavra de Deus, o próprio Deus, que habitou em carne entre nós, que se fez carne. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, que é a própria presença de Deus. O homem não quis conhecer. Isso, querido, não está dizendo no passado, não. Isso é bem presente. Isso está nas igrejas. Os homens que estão frequentando a igreja, homens e mulheres que estão frequentando a igreja, não conhecem essa luz. Não conhecem a palavra de Deus. Né? Estão lá louvando, buscando, mas da boca para fora, não faz o coração. Porque se você não conhece, como é que você vai louvar uma pessoa que você não conhece? Como é que você vai adorar uma pessoa que você não conhece? E é isso que João ensina para nós. Que nós temos que conhecer. Porque o mundo não o conheceu. Né? E não o conhecendo, não identificou a luz. Pode até ter o conhecer, pode até saber, né? Eu sei, assim como nós sabemos de Pelé, nós sabemos do Neymar, esse jogador aí que está em evidência hoje no país, nós sabemos, né, do Obama, presidente dos Estados Unidos, né? Sabemos de Dilma, presidente do Brasil, a presidente Dilma Rousseff. Então nós sabemos, mas você conhece eles? Não, você não conhece. Assim, Deus não quer que você conheça dessa maneira. Deus quer que você faça conhecer. É por isso, Ele quer se fazer conhecer. E que você conheça Ele. Que você tenha essa intimidade com Ele. Porque só assim a luz pode entrar em você. Só assim essa luz do mundo pode entrar em você. Por isso que Ele diz aqui que as trevas tentaram, né? As trevas tentaram fazer com que essa luz não sobrepujasse sobre a vida dos homens. Mas ele diz aqui que a luz resplandeceu nas trevas. Mesmo com as trevas não querendo, mas a luz resplandeceu nas trevas. O que é isso, querido? É isso que está acontecendo agora. Mesmo com a resistência dos homens, a palavra de Deus está sendo anunciada para a vida dos homens. Mesmo com o mundo absorvido pela desgraça, absorvido pela volúpia, pela sexualidade, pela bebida, pelo dinheiro, mesmo pelo engano de novelas, de Big Brothers, entendeu? Que faz com que as pessoas percam tempo vivendo e olhando aquilo, perdendo um tempo precioso da vida, né? Se absorvendo com esse tipo de situação. Que é engano, que é mentira, tudo farsa. Compreende? É isso que nós estamos vendo, né? Que nós vemos nas novelas, né? Essa criação que faz com que as vidas, né, do apelo, da emoção, da discórdia, do adultério, da traição, que nós vemos, e as pessoas ficam absorvidas, se deleitando com aquilo, perdendo tempo com o engano. E aqui, quando João anuncia que a luz veio ao mundo e trouxe a verdade para o mundo, para que todos possam conhecer essa verdade, para que todos possam receber, né? Para que possam conhecer e receber essa verdade. Então, ele diz que todos aqueles que receberam, aqueles que confiaram, que receberam esse poder, que confiaram nesse poder, ele diz que deu-lhe o poder de serem filho de Deus aos que crerem no seu nome. Querido, então, é claro, há uma palavra dita no mundo de que todos são filhos de Deus. Não, querido. Todos são criaturas de Deus. Assim como os cavalos, como as vacas, como os bezerros, como os pássaros, como os vegetais. Né? São filhos de Deus. São criaturas de Deus. Há uma criação. Deus criou todos, segundo a tua palavra. Todos são... há uma criação feita. Por isso que ele falou...
todas as coisas foram feitas por Deus. Nada do que existe no mundo não foi feito por Deus. Tudo foi feito por Deus. Até Satanás, até os demônios, foi feito por Deus. Até o espírito maligno que opera das regiões celestiais do mal, foi feito por Deus. Tudo foi feito por Deus. São criaturas de Deus. Agora, filho de Deus, querido, tem outra conotação que nós estamos entendendo agora. Filho de Deus são aqueles que recebem, que creem no nome do Senhor Jesus, que creem nesse nome e recebem o Senhor Jesus no coração. Esses são filhos de Deus. Ele diz que esses que são filhos de Deus, que nascem, que nascem conforme crer e confiar no nome do Senhor Jesus, ele diz que esses não nasceram da carne, não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O poder é de Deus, querido. Isso vem do céu, não é do homem. Não tem como nós queremos colocar a nossa vontade nisso. Não é deliberado por consanguinidade, por descendência, pela descendência de Abraão, pela genética, não é. A descendência de Abraão aqui se faz pela fé. É isso que está sendo ensinado. É a fé, querido. É você crer estabelecido na fé. Se você crer nesse nome do Senhor Jesus, se você tiver fé, confiança nele, você entender ele como Senhor, colocar ele como senhorio da tua vida, e colocar como senhorio na vida é você seguir e se estabelecer conforme a vontade dele, não conforme a vontade sua, porque a vontade do homem é trevas, entendeu? É caminho de trevas. Nós temos que receber essa luz, querido, que é a luz verdadeira que veio ao mundo, que é o Senhor Jesus. Mas nós temos que conhecer ele e entregar nossas vidas para ele, entender a palavra que ele nos traz e seguir essa palavra, seguir a vontade dele, nos estabelecer conforme a vontade dele. E isso te faz dar um poder sobrenatural para a tua vida quando você se estabelece na vontade de Deus, crendo no Senhor Jesus, ele como Senhor da tua vida. Sabe o que vai acontecer, querido? Você confiando, ele salvando a tua vida e se estabelecendo na sua vida, em todo o seu percurso, enquanto você estiver sobre esse mundo, querido, quando você confiar a tua vida, Deus vai te dar o poder. Ele diz essa palavra, a palavra dele, né? E ele é Deus. Ele diz que você vai ser transformado. Deus lhe deu o poder de serem filhos de Deus, não pela carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, querido, sobre nossas vidas. E nós temos que entender isso. Porque aqui João diz que essa é a vontade da palavra, né? Essa palavra que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, né? Ele diz, olha, João viu, eu vi essa glória. A glória do unigênito de Deus, que é o unigênito de Deus, o Filho único de Deus. Jesus Cristo foi o Filho único. Nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus, nós recebemos do céu isso. Nós não temos essa prerrogativa. Não está em nós, por isso que não diz que não é da carne. Não é pela vontade da carne, nem pela vontade do homem. Não é porque nós queremos. Não é por nossa própria vontade. Esse poder vem do céu, é Deus que dá. Como? Quando você crê nele. Né? Então todos aqueles que recebem, né, entende a glória do Filho único de Deus, do unigênito de Deus, que veio como? Quem que é esse unigênito de Deus? Ele é cheio de graça e da verdade. O que significa cheio de graça e da verdade, querido? Nós temos que entender isso para entender qual é a ciência, querido. Qual é a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas para nos trazer salvação. Não é salvação de você conquistar nações, de você ganhar dinheiro e comprar casa, comprar mansão, ter um carro importado na porta da casa, com usando roupas de marca, entendeu? E podendo ter poder de adquirir bens. Não é isso, querido, porque isso tudo o Senhor Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Isso tudo é fugaz, é passageiro. O que o Senhor Jesus quer trazer para você é um tesouro eterno, de eternidade, de vida eterna com Ele. Isso não tem dinheiro no mundo que compra, querido. Não tem tesouro nesse mundo que compra. Isso é dom de Deus, e esse dom é gratuito. Por isso que ele diz aqui, de graça
né? Cheio da graça, porque é graça, você não tem por merecimento, você não compra isso, não tem poder para te comprar isso. E da verdade. E a verdade que, porque essa verdade é que estabelece você na eternidade. Não é uma verdade, não é uma verdade estabelecida por homens que acaba do esquecimento. A verdade do homem se esquece, querido. A verdade do homem é dita aqui, amanhã já não se ninguém falar mais dela. Entendeu? Se fala desses pensadores, desses homens pensadores que falaram frases, que nós até gostamos de algumas frases desses pensadores, esses sábios humanos que lançam uma frase, né? Mas você só lembra na hora que você está lendo. Porque depois você volta para a tua vida, você não lembra mais. Só que isso aqui que nós estamos falando, querido, essa palavra é eterna. O Senhor Jesus disse que o mundo passa, mas essa palavra não passa. Não muda nenhum tio e nem um J dela muda. Ela é eterna. O mundo passa, mas as minhas palavras jamais passarão. Assim diz o Senhor Jesus. E nós confiamos nessa palavra, querido. É onde nós estabelecemos. Então, essa é a graça de Deus. Você recebe isso como dom gratuito de Deus. Basta pela fé. Você não tem que pagar nada. Você não tem que ficar preocupado em dar seu 13º, teu 10% do que você ganha. Não é isso, que não fala disso. O Senhor Jesus, aqui depois ele explica que nós recebemos, João explica que nós recebemos essa plenitude, quer dizer, esse poder, toda essa majestade que Deus dá aos homens, de ser transformado em filho de Deus e você ser eterno, querido. E você ter o nome de Jesus como um poder que rompe barreiras, obstáculos sobre a tua vida. Isso é de graça. E aqui João diz que essa plenitude de Deus, essa majestade de Deus, esse poderio de Deus que é dado ao homem, ele diz que isso é de graça por graça. Tá? Isso aqui Jesus. Graça, querido. Aí depois ele diz, Moisés recebeu a lei. A lei veio por Moisés. Né? Dos homens religiosos, tem que obedecer aqueles 10 mandamentos. Mas para nós, que cremos nesse poder, que cremos nesse nome, que recebemos desse nome, aquele que cumpriu todas as leis, ele cumpriu todas as leis. Né? Todas as leis, ele fechou todas as leis dele. Tudo aquilo que foi escrito a respeito de lei, de mandamentos, de escritura, ele cumpriu, né? Porque ele é a própria palavra de Deus. E quando nós recebemos eles, querido, nós recebemos essa graça, como ele diz, pela lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Compreende? Então, em Jesus, nós temos essa salvação de graça, querido. E nós vamos nos estabelecer nessa verdade, não é pela nossa vontade, nem pela nossa capacidade. Nós vamos estabelecer nessa verdade porque nós, crendo no Senhor Jesus, nós recebendo essa graça de viver nele, ele vai fazer em nós filhos de Deus. O poder de Deus vai estar sobre nós. Então, há uma mudança de vida, há uma transformação de vida. Nós não vamos seguir os desejos da nossa carne, não vamos seguir os desejos da nossa vontade, nós vamos seguir aquilo que está escrito a respeito de como nós devemos nos conduzir. Por isso que nós estamos aqui, queridos. Nós queremos aprender isso. Queremos aprender como nos conduzir segundo a vontade do unigênito de Deus, do único Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nós vamos receber o poder de sermos chamados filhos de Deus, de serem chamados filhos de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele é o unigênito de Deus. Ele é a própria presença de Deus em nossa vida. Querido, assim, quando João fala a respeito dessa verdade a respeito do Senhor Jesus, ele começa a falar de João Batista. Porque ele fala, João Batista, teve um homem chamado João Batista, ele deu testemunho dessa luz. Ele deu testemunho dessa luz. Isso que nós temos que entender, o caminho de João Batista. Porque o caminho de João Batista tem significado para a nossa vida de hoje, a igreja do Senhor Jesus, porque aquilo que João Batista cumpriu na vida dele, né, quando veio a primeira vez a vinda do Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, o Senhor Jesus veio ao mundo como o verbo que se fez carne, João Batista foi aquele que preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus, ele foi o preparo desse caminho. Assim somos nós hoje.
A igreja do Senhor Jesus tem esse papel. Deus deu a honra para nós, deu a deliberação para nós, de graça, a plenitude da graça de Deus, para nós anunciarmos a volta dele. O mundo tem que saber, através da nossa boca, da nossa vontade, que o Senhor Jesus vai voltar e vai fazer o mundo, e o mundo está em juízo. Quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, trouxe juízo para o mundo. Nós todos estamos em juízo, você está em juízo. Se você crer e você obedecer, você vai se estabelecer nessa verdade e você vai ser chamado filho de Deus. Agora, se você não crer ou você não obedecer, você sabe qual é o seu destino, querido? É o destino daquilo que Deus estabeleceu para os anjos que desobedeceram. Né? Quem são esses anjos que desobedeceram? Satanás e seus demônios. E qual o lugar dele? Inferno, lago de enxofre, fogo eterno. É isso que o Senhor Jesus está anunciando. O mundo está em juízo. O mundo está em juízo. E nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que dar essa palavra que João Batista deu lá na primeira vez que o Senhor Jesus veio ao mundo. Só que ele veio uma segunda vez. Ele disse que ele vai voltar e buscar a ovelha dele. Ele vai buscar a ovelha perdida dele. Aqueles que eram pecadores, que estavam perdidos no mundo, mas que ele veio trazer essa palavra. Nos trouxe, tirou nós das trevas. Porque nós estávamos nas trevas, perdidos nas trevas. Mas quando veio essa luz, nós identificamos essa luz e buscamos essa luz. É isso aqui que nós estamos aprendendo, querido. É isso que nós estamos aprendendo com a única verdade. A verdade que nos estabelece nessa graça maravilhosa do Senhor Jesus e nos trazer a condição de vivermos como filho de Deus. E aí, João Batista deu esse testemunho e João Batista começou a pregar aos judeus. Pregou a todos aqueles que estavam ali em Betânia, perto de Jerusalém. João Batista começou a pregar essa palavra de arrependimento, de endireitar caminho, de consertar caminho, que vinha aquele que ia trazer o juízo para o mundo. João Batista estava anunciando isso. E aí, o que aconteceu? Os religiosos que tinham o poder de ter a igreja na mão, né? Porque a igreja, querido, a igreja tem a lâmpada. A lâmpada é a palavra, tá? Não significa que a igreja tenha, a igreja que eu estou falando, congregação. A igreja congregação. Não significa que a congregação tenha o azeite. O azeite é a presença do Espírito Santo. Muitos religiosos têm a lâmpada, têm a palavra de Deus. Mas isso não significa, o fato de ter a lâmpada, tem a unção do Espírito Santo. Porque nós estamos vendo aqui, esses homens religiosos que vieram de Jerusalém, eles tinham essa lâmpada, eles tinham a palavra de Deus. E eles foram lá confrontar João Batista. Bom, João, quem que é você? Por que você está aqui batizando? Mas, olha, me fala quem é você. E João Batista falou, eu não sou o Cristo. Vocês vieram saber se eu sou o Cristo? Eu não sou o Cristo. Então eles perguntaram, então quem é? Você é Elias? Ele disse, não, eu não sou Elias, eu não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Mas João Batista era um profeta, mas ele não quis se colocar, porque o lugar dele, querido. O que é o profeta? O profeta é aquele que anuncia o mundo que vem. E João Batista anunciou. Ele diz, quando nós dizemos que o João Batista era profeta, porque ele anunciava, o machado foi lançado sobre a raiz da árvore. Se a árvore não der bom fruto, será arrancado e lançado fora. Essa é uma palavra profética, assim como é para nós hoje. É uma palavra profética. Por isso que nós temos dito que o mundo está em juízo. Isso é uma palavra profética para o mundo de hoje. Olha, o machado foi lançado sobre a raiz da árvore. Se você não der bom fruto, vai ser lançado, jogado fora, vai ser lançado no fogo. Compreende? É essa palavra que João Batista anunciava. E ele dizia, ó, endireitai os seus caminhos. Endireitai o caminho, porque o Senhor chegou no mundo. O Senhor Jesus está no mundo ainda, como a igreja dele, pelo Espírito de Deus ainda no mundo. O Senhor Jesus ainda está no mundo, ele veio ao mundo, o mundo está em juízo por conta disso. Olha, o mundo, você que vive esse mundo, você que nasceu está nesse mundo, você que vive esse mundo, saiba que o Senhor Jesus está nesse mundo pelo Espírito Santo. Entendeu? Ele está por esse mundo ainda, desde que ele nasceu lá em Belém, que ele veio para o mundo, né? Ele subiu, está sentado à direita de Deus Pai, mas ele deixou sobre nós o Consolador, o Paraclítico, o Espírito Santo, que é a presença dele em nosso coração. Ele está presente. Essa presença
do Espírito de Deus em nós, a glória, por isso que João diz, por isso que diz, João, o evangelista diz que a plenitude nós recebemos, nós que estamos aqui vivendo nesse mundo, nós recebemos a plenitude de Deus, recebemos graça por graça. É de graça isso, querido. Estabelece pela fé. E aí então, esses religiosos foram lá confrontar João Batista, falando a respeito de quem seria ele. E ele diz, olha, aí que falaram, mas fala para nós quem você é, para que nós possamos voltar para Jerusalém e falar para eles quem que você é. Porque eles perguntam quem você é. Aí o João Batista se levantou e disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. É isso que era João Batista, querido. Ele era a palavra profética da primeira vinda do Senhor Jesus. Ele foi aquele que anunciava o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor, anunciando para Israel, anunciando a todos, olha, e já está no mundo aquele que veio trazer o juízo para o mundo. Já está, prepara o caminho, porque aquele que trouxe para o caminho já está no mundo. E essa é a palavra dada para a nossa direção. Nossas vidas já está no mundo, querido. O mundo está em juízo. Aí então os fariseus perguntaram para ele, mas por que batizas? Por que você batiza? Se você não é o Cristo, se você não é Elias e não é nenhum profeta, por que você batiza? Aí ele respondeu, olha, aquele que vem, porque ele sabia que esses fariseus estavam, esses homens religiosos, estavam atrás de Jesus, não estavam atrás dele. E ele falou, olha, aqueles que você estão procurando, eu não sou esse que está procurando. Mas ele está no meio de você. Eu estou batizando aqui com a água. Eu estou batizando com água, mas no meio de vós, que vocês não conhecem ainda, está aquele que eu não sou digno de desatar a correia da alpargata. E aí, aqueles homens não entenderam o que João Batista dizia e foram embora de volta para Jerusalém. E isso aconteceu, aqui João identifica esse lugar, isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, fazendo uma imersão do pecado dos homens, trazendo para a vida, e uma nova vida que trazia, que esse é o sinal do batismo que trazia, que é o batismo de arrependimento, querido. João Batista anunciava o batismo de arrependimento. É você se arrepender, porque você está em trevas, e você identificar a luz, e se arrepender, e passar a viver essa luz. Então, João, vendo Jesus, logo depois que aconteceu isso, Jesus se apresentou, porque esse é o início do ministério do Senhor Jesus. Porque João cumpriu o papel dele. Quando ele deu testemunho de quem ele era para os fariseus, que ele deu testemunho dele para os religiosos da época dele, que quando eles vieram de Jerusalém para confrontar aqueles que tinham a lâmpada na mão, que é a palavra de Deus na mão, vieram confrontar. Quando João Batista deu testemunho, aí sim o Senhor Jesus entra, querido. Olha só que coisa tremenda que é. Como o nosso Deus é tremendo. Qual o significado de nossas vidas? Nós temos um papel a cumprir, cada um de nós tem um ministério, cada um de nós temos. O que nós temos que fazer é orar a Deus para saber qual é o seu lugar no santo. Isso aí está escrito em Efésios. Né? Você pedir a Deus te dar a revelação de qual é o teu lugar. Todos nós, Deus tem um vaso para cada situação. E nós vemos aqui que quando João Batista deu o testemunho dele, o Senhor Jesus começa a entrar em ação. Porque até então o papel de João Batista era esse, era de anunciar, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E essa palavra tinha que ser dada para os religiosos, tinha que ser dada para aqueles homens que tinham a lâmpada na mão. E foi o que João Batista fez. E quando se cumpriu essa palavra, querido, aí o Senhor Jesus chega. E quando o Senhor Jesus se apresenta para João Batista, ele fala para todos aqueles que seguiam ele, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia ele. O que significa isso, querido? Que João Batista, embora fosse primo de Jesus, primo do Senhor Jesus, João Batista era filho de Isabel, que era sobrinha, que era tia de Maria, tá? Prima, ou tia, não recordo, mas era parente, Maria, mãe de Jesus. O que o João Batista diz, eu não conhecia, se diz o seguinte, querido,
Porque João Batista precisava de uma revelação do céu para saber quem era aquele. Ele sabia que ele tinha um ministério. Ele sabia que tinha que anunciar a direção de conserto para a nação de Israel, para aquele que viria para salvar. Ele sabia que no meio da geração dele estava o Salvador. Porque o Espírito Santo tinha revelado isso para ele. Mas ele não sabia quem era. E o Espírito Santo falou para ele: João, aquele que eu descer a pomba sobre ele, aquele que descer a pomba sobre ele, esse é o Messias, esse é o ungido, esse é o esperado de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João Batista entendeu. E João Batista diz o seguinte: aquele que me mandou batizar. Quer dizer, a primeira palavra que João Batista teve foi de batizar. Falou: João, vai e batiza para perdão e remissão de pecados, para as pessoas endireitar o caminho para a vinda do reino de Deus sobre a vida dos homens, para vir a salvação para a vida dos homens, para vir um ungido de Deus sobre a vida dos homens, um conserto de vida para a vida dos homens. João recebeu essa ordenança do céu, porque um dia, querido, nós que temos acompanhado os estudos, os fariseus perguntaram para Jesus, perguntaram: Senhor, quem mandou você fazer isso que você está fazendo? Aí Jesus falou para eles: olha, eu vou te responder se vocês me responderem. João Batista pregava, o que João Batista fazia? O batismo de João é do céu ou dos homens? E os fariseus não souberam responder. Mas aqui, no Evangelho de João, nós temos a revelação, que nós temos o entendimento, que João Batista, ele fazia o batismo, ele promovia o batismo de arrependimento como uma ordenança dos céus, não era do homem. Ele recebeu a revelação dos céus, porque ele diz: ó, aquele que me mandou batizar foi o mesmo que disse para mim: aquele que a pomba descer é esse que tem o Espírito Santo. Você vai batizar nas águas, mas ele vai batizar pelo Espírito Santo. João Batista teve uma revelação dos céus, querido. Então, o batismo de João, o batismo de arrependimento, era do céu, é do céu. Quando você se submete ao batismo, querido, da igreja, isso não é de igreja, não é ordenança de igreja. Não é porque você tem que ser crente e você tem que tomar. Não, querido, você está recebendo você está fazendo em obediência a uma ordem que veio do céu, de você sepultar o velho homem e nascer uma nova criatura, batizando da água e do Espírito, porque você é batizado nas águas como um batismo de arrependimento, que é o batismo da carne, do pecado da carne. Mas Deus, o Senhor Jesus, João Batista explica aqui, que ia nos batizar pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito de Deus no seu coração. O que é o batismo do Espírito Santo no seu coração, querido? O batismo do Espírito Santo na sua vida é a presença de Deus no seu coração. É essa palavra escrita no teu coração. E você vai andar não mais em conformidade com os teus desejos da tua carne, mas se você vai andar segundo aquele que fala no teu coração, aquele que diz qual é o caminho que você tem que andar, aquele que traz a verdade de Deus para a tua vida, que esse é o batismo do Espírito Santo que nós temos que receber. O batismo do Espírito Santo não diz respeito se você orar em língua, porque isso é um dos dons. Isso é um dos dons do Espírito Santo, não é a plenitude da glória de Deus em nossa vida, querido. Existe uma plenitude que não diz respeito apenas ao ato de adorar ou nós usarmos o órgão da língua para fazer oração para nós em uma língua que muitas vezes nós não entendemos, mas nós oramos em espírito. Compreende? Que é um dos dons. Mas a plenitude é maior do que isso, querido. Há um dom muito maior, por isso que Deus, o amor, é o dom maior que nós recebemos, é o amor. E esse dom, o amor, querido, há uma plenitude, há uma grandiosidade, há um poder de revelação muito grande que está sobre a nossa vida. Isso que nós temos que buscar. Porque em seguida, quando o João Batista viu e anunciou a presença, quando Jesus se aproximou dele e João viu a pomba, viu a presença do Espírito de Deus sobre o Senhor Jesus, João Batista virou para os apóstolos dele e falou: olha lá, ele que é o Cordeiro de Deus. E aí então, aqueles que seguiam o Senhor Jesus, aqueles que seguiam João Batista, os apóstolos que seguiam os discípulos de João, começaram a seguir Jesus.
E aqui, queridos, então o Senhor Jesus passando, João Batista identificou ele como o Cordeiro de Deus. Esse aí é o Cordeiro de Deus. Esse, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Os discípulos começaram a seguir Jesus. E aí começaram a seguir, o Senhor Jesus, percebendo que aqueles homens seguiam ele, virou para os homens e falou: que buscais? Isso tem significado para a nossa vida, querido. Porque assim se fez na nossa vida. Um dia, nós vimos a luz do mundo em nossa vida. Um dia nós tivemos a revelação da luz verdadeira, a luz que veio ao mundo. O Senhor Jesus, o nosso Deus, teve em nosso contato com nossas vidas. Nós podemos ver essa luz. E aí, o Senhor Jesus perguntou para nós: que buscais? Que buscais? O que você quer? Você quer dinheiro? Alguns buscam o Senhor Jesus, vão na presença do Senhor Jesus, no meio da congregação, com qual motivação? Por isso o Senhor Jesus pergunta: que buscais? Alguns estão querendo carro, casamento, né? Quer fazer um concerto do coração com aquelas músicas do mundo, música sentimental, pedindo a Deus para arrumar um casamento. Outros querem um negócio, uma situação financeira que vai dar muito dinheiro, carro, né? Investimento em negócio de multiplicar seus bens, é isso. Mas para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, a resposta foi deles: Senhor, onde você mora? Senhor, qual o lugar que o Senhor vai estar? E o Senhor Jesus falou para ele: venha e vede. Essa é a chamada que o Senhor Jesus diz a nós. Vinde a mim, todos aqueles que estiver cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. É isso que nós temos a chamada, querido, de nós seguirmos o Senhor Jesus. Não para nós resolvermos o nosso problema de deleite, de vontade da carne. Mas nós fazemos o que esses apóstolos quiseram. Senhor, onde o Senhor estiver, eu quero. Onde o Senhor for, eu quero ir. Eu quero seguir o teu caminho. Eu quero seguir o teu ensino. Eu quero que o Senhor me leve para os lugares mais altos. Eu quero que o Senhor me tire dessa dimensão da competição, do dinheiro, da vaidade, da compra. O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que os caminhos dele são mais altos, querido. O caminho dele é mais alto. E essa deliberação que o Senhor Jesus quer trazer para a igreja dele. Ele não é simplesmente, ele pode até fazer isso, porque há uma plenitude da graça dele. Mas qual é a motivação do seu coração para buscar ele? Isso é que tem significado. O significado é esse maior. Não é aquilo que ele pode te dar, porque ele é dono do ouro e da prata, ele pode te dar tudo. A cura, ele pode te dar de tudo. O seu câncer, a sua lepra, a tua doença, ele pode te dar. Mas o que adianta você ter tudo isso e ir para o inferno? Ir para o lugar que não é destinado a você, que é lago de enxofre e fogo eterno. Não, querido. O Senhor Jesus tem um galardão maior no céu para a tua vida e quer te dar eternidade para você viver com ele. Isso é o melhor que nós temos. Essa é a melhor busca que nós queremos ter. Então, qual é a verdadeira motivação de você buscar o Senhor Jesus? Porque esses homens correram atrás do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus perguntou para ele: que buscais? E eles falaram: Senhor, onde o Senhor mora? Aí o Senhor Jesus chamou eles para ele. E aqui diz que era 4 horas da tarde. Era na 10ª hora. Era 4 horas da tarde. E o Senhor Jesus levou eles para a casa deles. E aí eles passaram a ter o ensino. Começaram a ter intimidade de conviver com o Senhor Jesus. De comer, dormir, buscar, se alimentar, né, junto com ele, se alimentar no conhecimento da palavra. É essa intimidade que nós queremos ter, querido, com o Senhor Jesus. Por isso que nós buscamos essa palavra. Por isso que nós estamos compartilhando esse estudo com vocês. Por isso que nós estamos investindo tempo, dinheiro nesse compartilhar, querido. Porque essa é a nossa vontade de viver a intimidade com o Senhor Jesus. Dele buscar, o que vocês buscarem? A sua presença, Senhor. Nós queremos estar na tua presença, queremos aprender com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem caminhos altos para nos levar. Nós sabemos que o Senhor tem um caminho melhor para nós seguirmos. É esse caminho que nós queremos ir. E aí, então, o Senhor Jesus foi desses 2 que começaram, aí vieram os outros apóstolos. Aí um desses moços que chegaram: Senhor, onde é que o Senhor mora? Era irmão de Pedro.
Aí apresentou a Pedro, Jesus olhou para Simão e falou, Simão Barjonas, o seu nome agora vai ser Pedro. Mudou o nome de Pedro, dando significado à transformação que ele faz em nossas vidas. Chegou em Natanael falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Senhor Jesus olhou para ele e falou, Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu te vi você debaixo da figueira. Natanael, quando teve esse entendimento, e Jesus antes de falar isso, falou para ele, eis aqui o verdadeiro israelita. O que é o verdadeiro israelita? Era aquele religioso que cumpria toda a lei. Mas ele estava debaixo da figueira. O que significa? Ele não estava inserido na figueira. Ele estava vivendo ali a religião, seguindo os 10 mandamentos, mas ele não recebia. Ele não recebia, querido, aquilo que o Senhor Jesus falou para ele. Falou, Natanael, você entendeu, você entendeu. E você glorificou por entender que eu te disse, que eu identifiquei você debaixo da figueira. Mas de hoje em diante, você vai ver o céu aberto e anjos descendo e subindo para trazer o serviço e a revelação para nossas vidas. Querido, é isso que Natanael queria. Natanael era um israelita que cumpria toda a lei. Ele era um verdadeiro israelita. Só que ele estava vazio, querido. Aquilo ali, todo aquele cumprimento da lei, não trazia para ninguém benefício, só para ele próprio. E ele estava questionando para que estava tudo aquilo. Quando o Senhor Jesus revelou, olha, você vai ver dos céus anjos, o céu aberto, anjos que vão estar subindo e descendo sobre o Filho do Homem, isso diz respeito ao poder de Deus na vida daqueles que são Israel de Deus, naqueles que são filhos de Deus. Tem o céu aberto, querido. Tem as promessas cumprindo sobre a tua vida. Onde você colocar as plantas do teu pé, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoador de vidas. Você vai trazer a paz, a alegria em todo lugar que você entrar. Porque a presença de Deus se faz no seu coração onde você entrar. É isso que Natanael precisava. E Jesus se fez revelar. Querido, aqui no primeiro capítulo de João, nós começamos já a entender o que representa o Senhor Jesus para a vida dos homens e qual o significado que ele tem para a vida dos seus discípulos. A mudança, a transformação na vida de Pedro, que era Simão Barjonas e passou a se chamar de Pedro. Entendeu? Assim como Natanael, que era um israelita, cumpridor da lei, mas tinha uma vida vazia, que estava debaixo da figueira. Quando o Senhor Jesus veio a proposta de colocar você inserido nessa figueira, porque ele é a figueira. E quando nós entramos inseridos, querido, nisso, nós recebemos essa seiva que vem, que é a porta do céu aberta e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é poderoso, querido. Isso é transformação de vida, é a vitória, é a manifestação gloriosa da vida de Deus, da vida dos homens. É isso que é a chamada. Que nós vamos ver esse acompanhamento, querido, que nos interessa, essa intimidade, isso é que nos interessa, de nós conhecermos o Senhor Jesus e temos a revelação dessa palavra em nosso coração. Eu quero fazer um convite de nós continuarmos nesse estudo do Evangelho de João. Amanhã, se assim Deus nos permitir, de nós estudarmos o capítulo 2 do Evangelho de João. Muito obrigado pela atenção.